eu sou a Carla. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao videocast Quanto Mais Combinado Melhor. Programa do Ministério da Saúde sobre HIV/AIDS, que vai tratar hoje da prevenção combinada para evitar a transmissão do vírus HIV. Por que esse nome, prevenção combinada? Porque são usados diferentes métodos em caso de exposição de risco ao HIV, que podem ser barreiras físicas, como a camisinha, ou químicas, como medicamentos. É a melhor estratégia para evitar o HIV e, consequentemente, a AIDS. Isso é o que nós vamos descobrir nesse terceiro episódio, o Prevenção Combinada, a melhor opção. E para nos dar mais detalhes da prevenção combinada, nós vamos conversar com o médico infectologista, o Dr. Rico Vasconcelos. Dr. Rico, muito obrigada pela presença, é um prazer tê-lo conosco. Eu que agradeço pelo convite. Pois bem, doutor, a gente conhece a AIDS desde a década de 80, certo? E o que mais se fala para prevenir a doença é sobre o uso da camisinha nas relações sexuais. Existem outras formas de prevenção? Com certeza, Carla. A camisinha é a mais conhecida por ser a mais antiga. Acho que só tem uma que é mais antiga do que ela, que seria a abstinência sexual, né? Mas, por ser a mais antiga, a camisinha acho que está na cabeça de todo mundo. Qualquer pessoa que perguntada na rua, conta para mim um método de prevenção do HIV, a primeira que vem é a camisinha. Mas ela não é a única. A gente sabe hoje, como você mesmo citou agora há pouco, que existem medicamentos que podem ser usados com esse objetivo de prevenção. Desde medicamentos usados na pessoa que vive com HIV, no tratamento da infecção, e uma pessoa que está se tratando se torna uma pessoa que deixa de transmitir o seu vírus por via sexual, ou seja, o medicamento usado na pessoa que não vive com HIV, que são algumas estratégias chamadas profilaxias pré e pós-exposição, PrEP e PEP, respectivamente. PrEP e PEP, a letra não bate com profilaxia pré-exposição, porque a gente usa a sigla do inglês, mas é isso que elas querem significar. E eu também acho que citaria aqui o exemplo da testagem, porque uma pessoa que vive com HIV só pode fazer o tratamento se ela for diagnosticada. E se você não testa ela, você não tem como fazer o diagnóstico. Então, se eu faço um teste hoje e ele está negativo, e eu tenho ainda vida sexual ativa ao longo do tempo, é legal que eu tenha uma rotina de testagem, porque dessa maneira, uma vez que aconteça a infecção, eu rapidamente já consigo vincular ao tratamento, começar a tomar remédio, e assim eu fico bem com a minha saúde. E é bom também para a comunidade, porque eu deixo de transmitir o meu vírus para outras pessoas. Então, veja, é um monte de opção. Sim. Camisinha é ótimo. Quanto mais usar camisinha, melhor. Uhum. Mas não é a única. E isso que a gente chama de prevenção combinada. E, doutor, vamos dar um exemplo agora. A situação de risco. A pessoa se expôs a uma situação de risco. Fez sexo sem camisinha, a gente não sabe, a gente sabe, na verdade, que não é o ideal, mas isso acontece, infelizmente, a gente sabe também. Ou então a camisinha estourou. O que fazer numa situação dessa? Primeira coisa que eu digo para uma pessoa que passou por uma situação inesperada de exposição ao HIV é calma. Não fique desesperado, temos muito o que fazer ainda. Se essa exposição foi a menos de 72 horas, que é o período que a gente tem para usar a profilaxia pós-exposição, essa é a situação ideal para usar a PEP. A profilaxia pós-exposição, ela deve ser iniciada em até 3 dias da exposição e ela é tomada por 28 dias. É como se fosse uma pílula do dia seguinte para o HIV, mas é uma pílula do mês seguinte. São 28 dias que, se tomados corretamente os medicamentos, a pessoa bloqueia uma infecção por HIV. E a PEP já está disponível pelo Sistema Público de Saúde no Brasil, é só buscar um serviço que faça esse atendimento que a pessoa terá acesso a esse método de prevenção. Sim, e se passarem mais que 72 horas? Se passar mais de 72 horas, também digo para a pessoa calma, não é para se desesperar. Apenas a gente perdeu a oportunidade de tomar a PEP, porque depois de 72 horas da exposição, a eficácia protetora da PEP começa a cair e não adianta mais tomar. E assim, o que a gente recomenda para essa pessoa?
é legal que ela se teste para não só o HIV, mas também para outras ISTs, para saber se nessa exposição que ela teve, aconteceu alguma infecção. E digamos um cenário que a pessoa não deseja. Pegou, se infectou com alguma coisa. O que a gente vai fazer? A gente vai tratar e ela vai ficar bem. Não estamos mais na década de 80 em que não havia tratamento. Hoje existe, o tratamento é ótimo, ele é muito bem tolerado. São poucos comprimidos que a pessoa, tomando diariamente, ela consegue se beneficiar de toda a ciência que já foi desenvolvida até hoje de tratamento de HIV e ela terá uma vida saudável e poderá fazer tudo o que ela planejava fazer com saúde. Mas, muita calma. Eu sei que existe um período que a pessoa tem que esperar até poder fazer esse teste e acreditar no resultado dele. Não adianta, assim, eu ter uma exposição hoje e 73 horas depois, não dá mais tempo de tomar PEP, eu fazer um teste ali. Porque se eu faço um teste 73 horas depois, nessa exposição que eu tive, 3 dias antes, não teria positivado o teste tão rapidamente se eu tivesse me infectado. E a gente orienta que ela espere 4 semanas, um mesinho, começa a dar para acreditar no resultado do teste. E a testagem de HIV também está muito disponível pelo Sistema Público de Saúde, né? Tanto em testes rápidos, aquele que com um pouco de saliva, com um pouco de sangue e 15 minutinhos você já consegue ter um resultado do exame, ou seja, também naquele teste que a gente chama de autoteste, que é o teste que a pessoa faz sozinha, em casa, sem a necessidade de um profissional da saúde junto. Tipo um teste de gravidez, que a pessoa faz todas as etapas da testagem, interpreta o resultado e tem ali um resultado bastante confiável. Mas isso depois desse período que eu falei. Não adianta 4 dias depois da exposição eu fazer um teste, ele estar negativo e eu ficar tranquilo. Eu preciso esperar um tempinho. Doutor, e esse autoteste a gente encontra em farmácia, na rede SUS? Onde? Tem pelo SUS, em algumas situações ele é distribuído gratuitamente e tem também amplamente disponível para a pessoa que quiser comprar nas redes de farmácia. E doutor, e a profilaxia pós-exposição, quanto antes melhor? Sim, quanto antes melhor. Melhor 24 do que 48, 48 melhor que 72. Sim, exatamente. Mas veja, Carla, que 72 horas não é pouquinho tempo, né? Então, digamos um exemplo aí, a pessoa estava bêbada e acabou se expondo, nem lembra se usou camisinha ou não. 72 horas dá tempo dela dormir, descansar, acordar, passar a ressaca e ainda assim buscar. Eu sempre falo que uma pessoa que tem uma exposição na sexta-feira à noite, ela tem até segunda para ir. Então não é assim, se não for no final de semana não dá tempo. 72 horas, 3 dias é bastante tempo para a pessoa pensar, encontrar aonde buscar e de fato buscar a PEP. E doutor, e se o resultado for positivo? Aí é complicado entrar com a PEP? Já não tem mais indicação ou ainda tem? A PEP, Carla, é para prevenir uma pessoa de uma infecção por HIV. Se ela vai fazer o teste está positivo ali, dentro das primeiras 72 horas depois da exposição, aí eu não tenho mais como prevenir, porque ela já é infectada com HIV. E eu te falo que se eu tive uma exposição hoje, vou amanhã buscar a PEP e o teste está positivo, eu te garanto que não foi nessa exposição que eu me infectei. Foi antes. Eu já estava infectado quando eu tive essa exposição. E o que fazer se o teste está positivo? Calma, vamos tratar. A pessoa vai ser encaminhada para um serviço que faça o tratamento de HIV, vai se vincular ao acompanhamento de saúde ali, vai ter uma consulta com um profissional de saúde, vai começar seu tratamento e tudo terminará bem. E doutor, você falou da pré-exposição, também existe esse tipo de profilaxia, né? Sim, a PrEP, profilaxia pré-exposição, ela tem o mesmo princípio que a PEP, que é aquele de se eu tiver remédio no meu sangue, eu consigo bloquear a infecção por HIV, mas, diferente da PEP que eu busco depois de me expor, a PrEP eu consigo já me planejar e ter o remédio no sangue antes da exposição acontecer. Quem é que se beneficia muito da PrEP? É aquela pessoa que só com os métodos mais básicos, tradicionais de prevenção, como camisinha, tem dificuldade para conseguir se manter sem risco de infecção. Aquela pessoa, por exemplo, que não consegue
não quer, não gosta de usar camisinha, e a gente sabe que na vida real algumas pessoas têm problema para usar camisinha, e essa pessoa tomando PrEP vai conseguir bloquear a transmissão do HIV. A PrEP também está disponível pelo Sistema Público de Saúde, basta buscar um serviço que faça esse atendimento, que ela vai poder iniciar esse tratamento, que é o uso de medicamentos de forma continuada para, naquele período de maior risco de infecção por HIV, ela não se infectar. Eu sempre digo, da mesma maneira que uma mulher que escolhe tomar pílula anticoncepcional por um período da sua vida para evitar filhos, ela não precisa tomar a pílula até morrer. Ela pode parar de tomar a pílula se ela identificar que não precisa mais desse método adicional de prevenção contra uma gravidez não desejada. Na PrEP é a mesma coisa. Eu posso, num período da minha vida de maior risco, tomar PrEP, e se eu sair desse período de maior risco, eu posso parar de tomar PrEP. E qual foi o legal? Que nesse período de risco eu não me infectei. Sim. Qual é o melhor método de prevenção para cada pessoa? É a camisinha, a PrEP, a PEP, é a testagem? O melhor método para cada pessoa, ou os melhores métodos, são aqueles que a pessoa escolhe e é capaz de usá-los de forma correta e constante. Igual para evitar filho, não é? Sim. Quantos métodos para evitar filhos existem? Vários. Qual que é o melhor método para cada pessoa? É aquele que é usado com boa adesão. E dar autonomia para a pessoa encontrar aquilo que ela consegue usar é a chave do sucesso. Os lugares em que essa abordagem, que a gente chama de prevenção combinada, essa abordagem já está sendo usada de maneira mais efetiva, são os lugares do mundo que estão conseguindo fazer os novos casos de infecção por HIV caírem. Coisas que por décadas não caíam, quando a gente começou a usar a prevenção combinada, caiu. Então, funciona. Sim, funciona. Gente, então o que fica claro pra gente em todas essas situações é a importância de se fazer o teste de HIV. É isso, né, doutora? Claro. É fundamental. Tudo começa com teste. Sim, e o teste de HIV também faz parte dessa prevenção combinada, como o doutor falou várias vezes. Bom, existe um cuidado especial com gestantes, né? Vamos falar um pouquinho de gestantes, doutor? É possível que a mãe não passe para o bebê? É sim. A gente tem no Brasil a maior parte das novas infecções por HIV acontecendo entre pessoas que se infectaram por via sexual. Mas a transmissão vertical, que é como a gente chama aquela transmissão materno-infantil, da mãe para o bebê, ela também é uma via de transmissão que, apesar de ser muito menos frequente no Brasil, ela deve ser também combatida, enfrentada, e a meta que a gente tem de transmissão de mãe para o bebê é 0. Não é para ter nenhum caso de transmissão, desde que o pré-natal seja bem feito e que todas as mulheres gestantes que vivem com HIV sejam tratadas. Quando você trata, dá remédio e controla a infecção por HIV numa gestante, deixa de acontecer a transmissão da mãe para o bebê. A transmissão vertical pode acontecer durante a gestação, durante o parto ou durante a amamentação. Sim. Se eu dou o remédio para essa mulher que descobriu que vivia com HIV ali no pré-natal e eu consigo fazer com que ela chegue no momento do parto já com o HIV controladinho, eu zero a transmissão. Existem todas as rotinas que são feitas no momento do parto para reduzir ainda mais o risco de transmissão para o bebê. E na amamentação, o que a gente costuma fazer é impedir que a mulher amamente o seu bebê. Como que faz isso? Logo que nasce, essa mulher vai tomar um remédio que faz o leite do peito secar, e desde que nasce, o bebê tem acesso também pelo SUS a leite de fórmula, porque desse jeito ele vai estar bem nutrido, vai crescer com saúde e não vai correr o risco de se infectar durante a amamentação, né? Fazendo tudo que existe disponível no momento da gestação, no parto e na amamentação, a gente consegue zerar a transmissão do HIV. A gente tem cidades no Brasil que já ganharam do Ministério o certificado de que erradicaram a transmissão vertical do HIV. Qual que é a meta? A meta é 0. E se tem ainda algum bebê que se infecta por essa via, é porque a gente falhou no pré-natal, ou no parto, ou na amamentação, e a gente tem que conseguir melhorar a qualidade dessa assistência prestada às gestantes para conseguir zerar a transmissão do HIV para os bebês no país inteiro.
Doutor, por isso a importância do pré-natal, da testagem no pré-natal, de entrar com o tratamento em caso de positivo. Exatamente. É muito sim. As ferramentas para conseguir bloquear a transmissão do HIV, seja sexual ou seja vertical, elas já existem. É só a gente conseguir fazer com que essas ferramentas estejam disponíveis e possam ser acessadas por toda a população. Bom, mais uma vez a gente vê a importância da testagem para o HIV. Gente, é um exame simples, disponível no SUS, à sua disposição, muito fácil de fazer, né, doutor? Não tem por que não fazer. Bom, é importante também a gente falar sobre pessoas que têm o vírus, doutor, e que fazem o tratamento antirretroviral como uma forma de prevenção, para que a carga viral seja baixa e para que ele não transmita para outras pessoas. Como é que funciona isso, doutor? Explica melhor para a gente. Isso é muito bonito, Carla. Assim, na história da epidemia de HIV, a gente brigou bastante por conseguir desenvolver um tratamento para esse vírus, sempre pensando na saúde de quem já estava infectado, da pessoa que vive com HIV. E depois que a gente aprendeu um jeito de tratar essas pessoas, a gente acabou descobrindo que não só o tratamento é bom para ela, porque ela deixa de adoecer, ela vai ficar bem com saúde, podendo realizar seus planos, sua vida, mas é bom também tratar as pessoas que vivem com HIV por conta do fato delas deixarem de transmitir o seu vírus por via sexual para outras pessoas. Então, o tratamento é uma coisa que tem dois benefícios que andam associados. Você mantém a pessoa bem, com saúde, para poder viver sua vida, e você mantém essa pessoa sem risco de transmitir o seu vírus. Isso é lindo. E tem uma coisa muito legal também nessa informação, que você consegue diminuir também estigma e medo associado às pessoas que vivem com HIV. A gente lembra, década de 80, relatos de pessoas que tinham medo de cumprimentar uma pessoa, que tinham medo de usar a mesma toalha de rosto. Sim. Imagina a gente saber hoje, com bastante segurança, com bastante conhecimento científico embasando, que uma pessoa que vive com HIV e que se trata e que está com HIV controladinho, é uma pessoa que pode ter uma relação sem camisinha com a sua parceria fixa, seja para engravidar, por exemplo, que não existe risco de transmissão do HIV. Isso é lindo, Nossa, isso é muito potente. Informação fundamental e importante que a grande parte da população não tem acesso. E a gente tem que repetir e repetir e repetir. Existe até uma regra, um mote para lembrar isso, que eles chamam de I é igual a I. Indetectável, que é o que acontece quando você toma o remédio e o vírus zera, é igual a intransmissível. I é igual a I é uma coisa que tem que ser repetida e repetida e repetida e repetida para motivar as pessoas a se testarem, a se tratarem, a se manterem em tratamento, porque é bom para todo mundo. E, doutor, a epidemia brasileira está concentrada em que faixa da população? Qual que é a parte mais vulnerável? O HIV é diferente da Covid, diferente de dengue, que tem transmissões bem diferentes da sexual, se concentra de maneira não homogênea na população. Por exemplo, o mosquitinho da dengue pode me picar, pode te picar, pode picar minha avó, meu avô, minha professora, meu filho e transmitir a dengue para todo mundo. A Covid, se tem um monte de gente numa sala e alguém espirra, ela pode espalhar para todo mundo. Quando a gente tem essa transmissão sexual de um vírus, como é o caso de HIV, você não tem uma distribuição homogênea na população como esses outros vírus que eu exemplifiquei. E assim, quando a gente vê a maneira como o HIV se espalha na população, existe na população geral uma concentração baixa, em alguns subgrupos você vê que existe uma concentração maior. Aonde que a gente percebe que está a maior concentração? Nos últimos anos, na última década, a gente percebe que cada vez mais os mais jovens têm se infectado, enquanto na população mais velha você tem uma epidemia que esfria, que está indo bem. Entre os mais jovens você tem uma epidemia que acelera, sobretudo entre jovens homens do sexo masculino. E agora, olhando onde estão as maiores prevalências de infecção por HIV, prevalência é de toda aquela população, quantos por cento está infectada por HIV. Você percebe que entre homens gays e bissexuais, a gente tem uma prevalência maior do que na população geral, e entre mulheres trans e travestis, você também tem uma prevalência bem mais alta.
por que eles se infectam? Porque são gays? Porque são travestis? Não, porque você tem uma dificuldade para fazer com que todos esses métodos bonitos de testagem, prevenção e tratamento que a gente acabou de conversar, chegue a essa população. Então, ampliar o acesso à prevenção combinada para todo mundo é fundamental para que essas populações que são mais afetadas pela epidemia também possam se beneficiar de todas essas maravilhas que a gente acabou de falar aqui. Sim, doutor, muito obrigada pela presença, foi extremamente esclarecedora. Que bom. Nós encerramos por aqui o 3º episódio Prevenção Combinada, a melhor opção. O último episódio do videocast Quanto Mais Combinado Melhor, programa do Ministério da Saúde sobre HIV/AIDS. Conversamos sobre prevenção combinada, que é o uso de mais de um método para evitar a transmissão do vírus HIV. Existem muitas maneiras de se prevenir de HIV. Camisinha, PrEP, PEP, teste, autoteste e tratamento. Escolha a sua. Proteja-se. Para saber mais sobre HIV/AIDS, acesse gov.br/AIDS.